Imagine acordar amanhã e descobrir que a humanidade desapareceu. Nenhuma voz ecoando nos corredores, nenhum carro passando na rua, nenhuma tela acesa brilhando nas janelas. O que antes era barulhento e cheio de movimento, agora é apenas silêncio. O vento sopra entre prédios vazios, balançando portas entreabertas e espalhando folhas secas pelas calçadas. Os semáforos piscam inutilmente para avenidas desertas, como se ainda esperassem por alguém que nunca mais virá. Animais olhariam curiosos para esse novo mundo, percebendo pela primeira vez em séculos que os donos das cidades simplesmente sumiram. Esse não é apenas um exercício de imaginação. Cientistas já estudaram como seria a Terra sem nós, como os ecossistemas reagiriam, o que aconteceria com nossas construções e qual seria o legado que deixaríamos para o futuro. E as respostas não apenas revelam o poder da natureza, mas também nos fazem refletir sobre o impacto gigantesco que temos no planeta. A pergunta que guia nossa jornada é simples e provocadora. Se todos os humanos desaparecessem amanhã, como a Terra mudaria a cada hora, a cada década e até a cada milhão de anos? Prepare-se, porque a partir de agora você vai acompanhar uma linha do tempo surpreendente. E talvez ao final descubra que o planeta não precisa de nós para seguir em frente, mas que nós sempre precisaremos dele para sobreviver. Primeiras horas. No exato momento em que a humanidade desaparecesse, o planeta ainda pareceria normal. As cidades permaneceriam iluminadas. Os computadores continuariam ligados. Rádios e televisões transmitiriam seus sinais para ninguém. Aviões cortariam o céu em rotas comerciais. Trens estariam em movimento, navios seguiriam em alto mar. Por alguns instantes tudo pareceria igual. Mas esse equilíbrio seria apenas uma ilusão de minutos. Sem pilotos ou operadores, os primeiros efeitos começariam a aparecer rapidamente. Em questão de horas, mais de 10 mil aviões que costumam estar no ar ao mesmo tempo entrariam em colapso. Sem ninguém no comando, voariam até o combustível acabar e cairiam como gigantes de ferro despencando do céu. As rodovias, antes abarrotadas, se tornariam estacionamentos eternos, com veículos parados, faróis acesos e motores ainda quentes que logo esfriariam para nunca mais ligar. Nas casas, micro-ondas e televisores continuariam ligados até que a energia elétrica cessasse. Elevadores parariam entre andares. Portas automáticas ficariam congeladas no meio de sua abertura. Sinais de trânsito piscariam em vermelho, esperando pedestres que nunca mais atravessariam. O mundo inteiro se tornaria uma fotografia estática da civilização em movimento interrompido. Enquanto isso, animais domésticos perceberiam imediatamente a ausência. Cães latiam incansavelmente, tentando chamar os donos que nunca voltariam. Gatos miariam nas sacadas, nervosos com o silêncio repentino. Pássaros em gaiolas bateriam asas em desespero. Nos campos, bois, vacas e galinhas estranhariam o vazio, esperando pelo alimento que nunca chegaria. Era o início de uma lenta, mas irreversível transformação. As primeiras horas seriam o prólogo de uma história em que a Terra começaria a tomar de volta o que lhe pertence. Ruas silenciosas, máquinas imóveis e céus cheios de destroços marcariam o fim de uma era e o início do planeta sem nós. Primeiros dias. Com a passagem das primeiras 24 horas, o planeta começaria a sentir a ausência definitiva dos humanos. As cidades, ainda parcialmente iluminadas, logo mergulhariam na escuridão. Usinas de energia a carvão e gás natural continuariam funcionando por pouco tempo, mas sem engenheiros para controlar o processo, em 2 ou 3 dias seriam desligadas por falhas técnicas. Apenas algumas hidrelétricas resistiriam por mais alguns dias, até que as turbinas parassem de girar sem manutenção. E então, o espetáculo mais impressionante surgiria nos céus. A volta das estrelas. Sem poluição luminosa, constelações que há séculos não eram vistas em sua plenitude voltariam a brilhar intensamente. A Via Láctea se revelaria imensa, colorida e nítida como um quadro vivo. Cidades inteiras que sempre estiveram iluminadas por lâmpadas artificiais ficariam em completa escuridão. Imagine Nova York, Paris ou São Paulo mergulhadas no breu absoluto, iluminadas apenas pelo luar. Nas casas e apartamentos, a comida guardada em geladeiras começaria a estragar. O cheiro de carne podre, leite azedo e frutas apodrecendo se espalharia pelo ar. Supermercados inteiros se tornariam depósitos de decomposição.
Animais domésticos, famintos e desesperados, tentariam escapar das casas. Muitos cães arrebentariam portas e janelas para fugir. Gatos se tornariam ainda mais ágeis e independentes, caçando insetos e pequenos roedores para sobreviver. Pássaros em cativeiro morreriam aos poucos, enquanto alguns roedores domesticados, como hamsters, escapariam para colonizar os ambientes urbanos. Nas fazendas, vacas mugiriam em agonia por fome e sede. Galinhas se dispersariam em busca de alimento, algumas virando presa fácil de raposas e aves de rapina. Os primeiros sinais de uma natureza sem freios começariam a aparecer. Enquanto isso, nas cidades, incêndios provocados por curtos circuitos surgiriam em prédios e casas. Sem bombeiros, eles se alastrariam rapidamente, consumindo bairros inteiros e deixando apenas esqueletos de concreto carbonizado. Era apenas o começo. Em questão de dias, a civilização que demorou milênios para ser construída já começava a ruir. Primeiras semanas. Passadas algumas semanas sem a presença humana, a civilização começaria a desmoronar diante dos olhos do planeta. O fornecimento de água encanada cessaria de vez. Sem engenheiros para controlar bombas e estações de tratamento, torneiras secariam e reservatórios esvaziariam. As cidades que sempre dependeram de um sistema invisível de manutenção se revelariam frágeis como castelos de areia. Enquanto isso, a natureza se tornaria cada vez mais ousada. Gramíneas começariam a brotar pelas rachaduras do asfalto. Pequenas plantas surgiriam entre calçadas. Jardins abandonados se transformariam em selvas em miniatura. Árvores jovens se enraizariam em telhados e muros. Cada canto, antes controlado por concreto e cimento, passaria a ser lentamente dominado pelo verde. Os animais, agora livres, se espalhariam por territórios que antes eram proibidos. Bandos de cães selvagens se formariam, caçando em grupo como seus ancestrais lobos. Gatos aumentariam sua população rapidamente, predando aves, pombos e pequenos roedores. Animais de fazenda, como cabras e cavalos, se adaptariam à vida livre. Em poucas semanas, a linha entre animal doméstico e animal selvagem começaria a desaparecer. Mas não apenas o verde avançaria, o fogo também deixaria sua marca. Incêndios iniciados por relâmpagos ou explosões de equipamentos se espalhariam sem controle em áreas urbanas e rurais. Bairros inteiros arderiam até virar cinzas, deixando esqueletos de concreto cobertos de fuligem. Sem bombeiros, nada poderia deter as chamas. Nas zonas costeiras, portos ficariam abandonados. Navios à deriva enferrujariam lentamente, e barcos menores, soltos das amarras, seriam levados pelas correntes até naufragarem em praias desertas. As primeiras marcas da ferrugem se espalhariam sobre o aço, anunciando o fim da era da navegação humana. Essas primeiras semanas mostrariam como a Terra, paciente e persistente, não precisa de muito tempo para começar a apagar nossa presença. O que levou séculos para ser erguido, já começava a ceder diante da força bruta da vida selvagem. Primeiros meses. Com o passar de alguns meses, o impacto da ausência humana seria impossível de ignorar. As cidades que antes pulsavam de vida se transformariam em ruínas silenciosas tomadas pela natureza. O asfalto rachado cederia espaço para plantas mais robustas. Arbustos e pequenas árvores começariam a se erguer em meio às avenidas. Estacionamentos abandonados se tornariam campos verdes, e prédios modernos já estariam cobertos por musgos e trepadeiras. O concreto, que parecia eterno, se revelaria vulnerável diante da persistência do tempo. Nos lares abandonados, animais adaptados ao convívio humano começariam a buscar novas formas de sobrevivência. Gatos e cães se tornariam caçadores mais eficientes, disputando território com raposas, lobos e coiotes que retornariam às áreas urbanas. Bandos de pássaros se multiplicariam sem o perigo de redes elétricas em funcionamento. Ratos proliferariam rapidamente em meio ao lixo acumulado, mas logo se tornariam presas de corujas, gaviões e outros predadores naturais. Sem a ação constante dos bombeiros, incêndios causados por raios ou combustíveis abandonados transformariam bairros inteiros em cinzas. Em contrapartida, áreas úmidas e florestas próximas às cidades cresceriam com ainda mais vigor, tomando conta dos espaços devastados pelas chamas. A natureza, em sua força implacável, equilibraria destruição e renascimento.
As áreas rurais também passariam por transformações profundas. Plantações de grãos, soja, milho e trigo seriam engolidas por ervas daninhas. Sem pesticidas ou tratores, espécies nativas tomariam de volta o solo. Em poucos meses, campos agrícolas planejados ao milímetro se tornariam paisagens selvagens e imprevisíveis. No mar, embarcações comerciais à deriva perderiam o rumo e encalhariam em praias ou afundariam após tempestades. Portos e docas sem manutenção começariam a ruir. O cheiro de maresia misturado com ferrugem seria o retrato da derrocada de séculos de comércio marítimo. Esses primeiros meses marcariam a transição definitiva entre o mundo humano e o mundo selvagem. A cada dia, a natureza apagaria mais um traço da nossa presença e a Terra seguiria em frente sem olhar para trás. Primeiros anos. Após 5 a 10 anos sem seres humanos, o planeta já teria mudado de forma radical. As cidades, antes símbolos de progresso e tecnologia, estariam em colapso. O concreto rachado permitiria que raízes profundas destruíssem calçadas, muros e estradas. Aço exposto começaria a enferrujar. Pontes suspensas perderiam a estabilidade e viadutos cederiam sob o peso do abandono. Arranha-céus que pareciam eternos revelariam sua fragilidade. Sem manutenção, infiltrações e tempestades os fariam desmoronar aos poucos, transformando o que antes era orgulho em escombros silenciosos. A vida selvagem, por outro lado, prosperaria. Animais em extinção voltariam a se multiplicar, sem a ameaça da caça ou da destruição de habitats. Lobos voltariam a dominar regiões da Europa e da América do Norte, enquanto onças e jaguatiricas expandiriam território no Brasil. Elefantes, tigres e rinocerontes caminhariam livres pela Ásia e pela África, retomando espaços de onde foram expulsos. Até mesmo espécies marinhas começariam a se recuperar, com populações de peixes crescendo em oceanos menos poluídos. Os animais domésticos enfrentariam uma dura seleção natural. Cães pequenos e raças frágeis desapareceriam rapidamente, enquanto raças mais fortes formariam bandos selvagens. Gatos se adaptariam melhor, tornando-se caçadores independentes. Cavalos, cabras e porcos escapariam das fazendas e formariam novas populações, algumas se tornando espécies completamente diferentes ao longo das gerações. No espaço, satélites artificiais sem manutenção começariam a cair de órbita. Fragmentos queimariam ao entrar na atmosfera, iluminando o céu noturno como meteoros artificiais. A Terra pouco a pouco se livraria dos rastros da nossa presença no espaço. Enquanto isso, rios e lagos, livres de barragens e poluentes, recuperariam suas águas limpas. Florestas avançariam sobre campos agrícolas, substituindo monoculturas por ecossistemas ricos e diversos. O planeta estaria, em poucos anos, irreconhecível para qualquer humano que tivesse conhecido o mundo anterior. Os primeiros anos marcariam o início da verdadeira libertação da Terra. O que parecia indestrutível nas mãos humanas começaria a desmoronar, enquanto a natureza mostrava que, em silêncio e paciência, sempre esteve pronta para retomar o controle. 50 anos depois. 50 anos após o desaparecimento da humanidade, o planeta estaria quase irreconhecível. O que antes eram grandes metrópoles repletas de arranha-céus e avenidas iluminadas, agora seriam verdadeiras florestas urbanas. Árvores cresceriam no meio das ruas. Raízes romperiam calçadas e rodovias, e os prédios estariam cobertos por musgo, líquens e trepadeiras. Telhados desabados se transformariam em jardins suspensos. O concreto, antissímbolo da nossa força, se tornaria ruína coberta pelo verde. Monumentos icônicos ainda resistiriam, mas já mostrariam sinais de desgaste. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, estaria envolto por mato que avançaria da Floresta da Tijuca. A Estátua da Liberdade, em Nova York, teria sua estrutura corroída pelo tempo e pela maresia. Pirâmides, templos e construções de pedra seriam as mais resistentes, lembrando que, mesmo sem nós, algumas marcas humanas poderiam durar séculos. Os animais selvagens já estariam em pleno domínio. Onças vagariam livremente por cidades brasileiras. Lobos caçariam nas ruas da Europa. E ursos poderiam explorar prédios abandonados em busca de abrigo. Pássaros raros se multiplicariam sem caçadores, enchendo o céu com voos coloridos. Oceanos livres da pesca industrial estariam repletos de cardumes, tubarões e baleias. A vida marinha celebraria a ausência do predador humano. Os mares também reclamariam territórios.
Sem diques e sistemas de drenagem, cidades costeiras como Amsterdã, Veneza e partes de Miami estariam submersas. Portos, avenidas à beira-mar e bairros inteiros seriam engolidos pela água. O mar, paciente e incontrolável, retomaria terras que os humanos insistiram em dominar. Nesse meio século, a humanidade seria lembrada apenas pelos restos de sua arquitetura e pelas marcas tóxicas de sua passagem. Plásticos enterrados, metais enferrujados e poluição química ainda estariam no ambiente. Mas mesmo com esses rastros, o equilíbrio natural seria visível. Florestas exuberantes, ar puro e biodiversidade em plena expansão. 50 anos seriam suficientes para transformar a Terra em um lugar onde seria quase impossível acreditar que bilhões de pessoas já a habitaram. O silêncio humano teria dado lugar ao coro da vida selvagem. 100 anos depois, um século depois da nossa partida, a Terra seria um lugar quase irreconhecível para qualquer humano que pudesse retornar. As cidades que um dia chamamos de lar já não seriam cidades. No lugar de avenidas movimentadas, florestas densas cobririam quilômetros de concreto. Árvores de grande porte cresceriam em meio a prédios que ruíram com o tempo. O que antes eram ruas asfaltadas se transformariam em trilhas naturais, percorridas por animais selvagens que reconquistaram o espaço perdido. Os monumentos mais resistentes ainda estariam de pé, mas todos marcados pelo desgaste. O Cristo Redentor, corroído pela chuva ácida e coberto por líquens, se ergueria como uma figura fantasmagórica em meio à floresta que teria engolido o Rio de Janeiro. A Estátua da Liberdade estaria enferrujada e quebrada pela ação da maresia. As pirâmides do Egito e a muralha da China resistiriam mais tempo, mas também estariam desgastadas e fragmentadas. Nossos maiores símbolos de poder e progresso estariam à mercê da paciência infinita do tempo. A atmosfera, livre de poluição industrial por décadas, seria mais pura. O céu teria um azul intenso, rios correriam cristalinos e florestas tropicais cresceriam em abundância. Espécies animais que lutavam contra a extinção prosperariam. Tigres, rinocerontes, pandas, lobos, araras e onças seriam abundantes, lembrando ao planeta que, sem a pressão humana, a vida floresce. Mas não tudo seria esquecido. O legado tóxico da humanidade ainda estaria presente. Plásticos enterrados resistiriam, fragmentados em microplásticos espalhados pelo solo e oceanos. Usinas nucleares abandonadas, após falhas em seus sistemas de contenção, poderiam liberar radiação por séculos. Esses seriam os rastros invisíveis de nossa existência, cicatrizes químicas e radioativas espalhadas pelo mundo. Ainda assim, a visão geral seria a de um planeta regenerado. O canto dos pássaros ecoaria onde antes havia buzinas. O barulho das águas correria onde antes havia tubulações. O vento assobiaria entre árvores que substituíram arranha-céus. 100 anos seriam suficientes para apagar quase todos os sinais de que, um dia, a Terra pertenceu a nós. 1000 anos depois. Passados 1000 anos desde o desaparecimento da humanidade, a Terra seria outro planeta. As cidades modernas teriam desaparecido quase por completo. Os arranha-céus corroídos pelo vento, chuva e infiltrações já teriam desmoronado há muito tempo. O que restaria seriam apenas pilhas de concreto e aço enferrujado cobertas por florestas densas. Estradas e rodovias, antissímbolos de conexão global, já não seriam reconhecíveis. Transformadas em trilhas naturais, estariam tomadas por árvores, rios desviados e animais selvagens. Os poucos vestígios ainda visíveis seriam as construções de pedra mais antigas. As pirâmides do Egito, apesar de desgastadas, continuariam de pé. A muralha da China ainda serpenteava por montanhas, coberta por vegetação. Algumas estátuas esculpidas em pedra, templos antigos e cavernas sagradas resistiriam como testemunhos mudos de uma civilização desaparecida. Esses seriam os raros sinais visíveis de que, um dia, os humanos dominaram o planeta. Mas em termos ecológicos, o mundo teria se transformado em um paraíso verde. Oceanos limpos estariam cheios de vida. Florestas cobririam vastas áreas antes agrícolas e desertos poderiam até recuar com o avanço da vegetação. Espécies que um dia quase foram extintas estariam espalhadas por regiões que há séculos não habitavam. Sem a interferência humana, a Terra teria restaurado sua biodiversidade a níveis que não se viam desde a pré-história. Ainda assim, nossa presença não seria esquecida por completo. Enterrados no solo,
Plásticos fossilizados ainda resistiriam. Vestígios de poluição química poderiam ser encontrados em camadas profundas de sedimento. Elementos radioativos liberados por usinas nucleares abandonadas permaneceriam como cicatrizes invisíveis no coração da Terra. Mesmo sem corpos, sem cidades, sem cultura, o planeta ainda carregaria em sua pele as marcas do Antropoceno, a Era do Homem. Para qualquer forma de vida inteligente que surgisse nesse futuro distante, os poucos restos encontrados seriam enigmas. Um pedaço de vidro fundido, fragmentos de plástico, ossadas fossilizadas. Tudo o que fomos estaria resumido a mistérios. 1000 anos depois, a Terra teria seguido em frente, enquanto a memória da humanidade estaria quase totalmente apagada. Milhões de anos depois, avançamos no tempo. Não mais séculos, não mais milênios. Estamos falando de milhões de anos depois do desaparecimento da humanidade. Nesse futuro inimaginável, quase nenhum vestígio da nossa civilização resistiria. O concreto teria se dissolvido, o aço teria se transformado em pó de ferrugem, e até mesmo as maiores cidades já seriam apenas lembranças geológicas, soterradas sob camadas de terra e rocha. Os continentes já teriam mudado de posição, em decorrência da lenta dança das placas tectônicas. Montanhas que hoje conhecemos estariam desgastadas, enquanto novas cordilheiras surgiriam. Oceanos cobririam antigas regiões costeiras, enquanto áreas hoje submersas emergiriam como novas terras. A Terra seria irreconhecível, e ainda assim alguns sinais de nós poderiam permanecer. Os plásticos fossilizados no fundo dos oceanos poderiam ser encontrados como curiosos minerais artificiais. Restos de resíduos radioativos talvez ainda emitissem traços de radiação. E principalmente nossa pegada invisível estaria registrada nas camadas de sedimento. O excesso de carbono que lançamos na atmosfera, as alterações químicas nos solos e até ossadas fossilizadas de humanos e animais domesticados. Seríamos, para esse futuro distante, apenas uma camada estranha no registro da Terra. Se uma nova espécie inteligente surgisse daqui a milhões de anos, talvez encontrasse esses rastros e se perguntasse: quem foram esses seres que mudaram tanto o planeta e depois desapareceram? Para eles, seríamos tão misteriosos quanto os dinossauros são para nós hoje. E aqui está a grande reflexão. O planeta não precisa de nós para continuar. A Terra existia antes de nós e continuará existindo muito depois. Se a humanidade desaparecer amanhã, o mundo não acaba. Ele se transforma, ele floresce, ele segue em frente. Mas enquanto estamos aqui, temos a oportunidade de escolher. Podemos ser a espécie que deixou apenas cicatrizes, ou aquela que aprendeu a cuidar do seu lar. A verdadeira questão não é o que aconteceria se a humanidade desaparecesse. A verdadeira pergunta é: o que vamos fazer enquanto ainda estamos aqui? E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Terra estaria melhor sem os humanos? Deixe o seu comentário logo abaixo. Não esqueça de curtir este vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a trazer mais conteúdos como este.